Olá, caros companheiros de estudo. Estamos aqui hoje para que a gente possa estudar então um pouco mais sobre esse livro, O Céu e o Inferno. E hoje nós veremos a continuação do capítulo 9 sobre os demônios, os itens 13 a 23, que seria os demônios segundo o Espiritismo. Então, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, amigo de todas as horas, que esteja conosco, nos protegendo e amparando em todos os momentos, diante das dúvidas e dificuldades que temos no nosso caminho, os desafios que temos para percorrer, para vencer. Que nós possamos estar sempre conectados com a vontade de Deus, com seu amor, sua bondade, sua compaixão. Que esses valores e essas atitudes possam crescer dentro dos nossos corações, nos auxiliando a tornarmos-nos pessoas cada vez melhores. Ampara-nos, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, então nós vamos iniciar aqui retomando o último tópico, né, da aula passada sobre os demônios, onde no finalzinho da nossa última aula, né, que está disponível no canal do YouTube da Associação Espírita Allan Kardec, nós vimos sobre aquela teoria, né, dos anjos caídos, essa doutrina, esse pensamento, né, das igrejas normalmente, e como isso é difícil para nosso entendimento, para nossa compreensão, como a doutrina espírita não consegue conciliar esse pensamento, né, dos anjos caídos com o pensamento de um Deus soberanamente bom, justo e infinito em todos os seus atributos. E por que a gente não consegue conciliar e nem consegue aceitar isso? Porque essa doutrina dos anjos caídos, ela vem então com essa impossibilidade do resgate e da regeneração daqueles espíritos, aqueles seres, né, que ali eles denominam de demônios. Eles teriam sido, então, a gente pode dizer assim, condenados a uma eternidade de sofrimento, onde o resgate, a regeneração, a graça, arrependimento, nada disso aconteceria. E essas coisas, né, o resgate, a regeneração, o arrependimento, isso sim se conforma com a bondade de Deus. Isso sim seria algo que nós compreenderíamos, né? E a gente finalizou a aula passada, então, lembrando do profeta Ezequiel, onde ele diz: Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. Então, olha só, para nós é muito mais significativo, muito mais compreensível que Deus possa fornecer meios para o arrependimento, para novas possibilidades de ação. E a gente terminou vendo que ali seria inútil, né, para os tais demônios, né, o arrependimento. Então agora a gente vai para a última parte desse capítulo, que é então a parte que nós vamos avaliar o pensamento da doutrina espírita a respeito dessa teoria dos demônios. Então a gente começa a partir do item 13, né? Então, qual seria essa sorte, qual seria o destino desses tais anjos caídos aí, ou demônios, né? Então, da publicação que está sendo comentada, né? Se diz assim: mal se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, na linguagem daqueles anjos, que eram os seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo, né? Então, de maneira que eles ficaram então condenados
a esse tal de fogo eterno. Então, eles foram arremessados a um lugar de suplício, no qual sofrem a pena do fogo. Mas olha só, apesar deles estarem ali condenados a esse lugar, eles ainda têm certa liberdade de locomoção, né? Porque dizem que só no fim do mundo é que serão realmente para sempre enclausurados junto com os seres humanos que também erraram. Então, apesar deles terem sido condenados, isso tem uma possibilidade de locomoção. E é estranho a gente pensar nisso, porque como é que eles têm mais liberdade do que os seres humanos que eles mesmos levam e conduzem ao erro? Será que está certo isso? Vitor. Então, qual seria a ocupação desses seres? Esses seres, pelo que a gente entende aqui, depreende dessa leitura, dessa cartilha, eles teriam duas ocupações principais. Uma delas seria ficar no inferno e supliciar, fazer sofrer aqueles que acabaram caindo na sua influência. Enquanto que outros teriam uma certa liberdade de vagar pelo mundo, vagar por toda a terra e agir sobre a humanidade. Então, eles envolvem-se em tudo o que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Então, olha só, eles têm aí esse poder, essa permissão de ficar andando pelo mundo e se envolver em tudo. E tem até um certo prazer de poder praticar o mal. Então eles vão continuar praticando o mal, eles não são impedidos de praticar o mal. Isso até acontecer o tal do fim do mundo, que não se sabe quando vai ser, né? Então, olha só, por que tem essa distinção entre os diabos, os demônios que ficam lá no inferno, fazendo sofrer, e aqueles outros que estão aí perambulando pelo mundo, né? Então, olha só, suas ocupações seriam martirizar as almas que eles mesmos seduziram? Se a gente pensar nisso, né? Então, olha só. Deus permite que esses seres fiquem provocando os seres humanos até que esses seres humanos sucumbam, né? Errem, não por si mesmos, pelas suas falhas, aquilo que eles mesmos fazem de errado, mas por essa influência perniciosa e constante, né? Então, eles seriam ali como agentes provocadores, né? Agentes provocadores. São ao mesmo tempo a causa do erro e o instrumento do castigo. Então, ao mesmo tempo, esses demônios, eles que perturbam a nossa mente, olha só, é uma boa maneira da gente não assumir as nossas responsabilidades por aquilo que a gente faz de errado, né? Que é atribuir todas as nossas faltas a uma outra força, a uma outra entidade que não nós mesmos. Seria até conveniente, talvez, para a gente, né? Poder alegar isso. Não fui eu que quis fazer isso. Foi uma outra entidade, uma outra personalidade que ficou aqui me influenciando, né? Então, seria ao mesmo tempo. Por isso que é tão difícil para a gente aceitar algo dessa maneira, né? Porque esses demônios teriam muito mais influência do que o próprio Deus sobre a gente, né? Então, a justiça humana, por mais imperfeita que seja, não conseguiria aceitar algo assim, né? Que aquele mesmo que causa o erro, aquele mesmo vai ser o instrumento do castigo. E os outros, né? Os outros que não estão lá no inferno, são aqueles que estão aí andando pelo mundo, influenciando todas as pessoas, né? Por mais que a gente imagine que as pessoas
Algumas têm conhecimento sobre as leis de Deus, sobre religião, mas nem todas, né? Então, olha só, esse agente provocador, ele goza de uma tal liberdade, né, que é muito grande pensar nisso. Será que as pessoas, por si mesmas, elas já não são bastante fracas para falirem, sem a provocação de um inimigo externo? Tanto mais perigoso por ser ele invisível? Ainda se o castigo fosse temporário, né, e o culpado pudesse se remir através da reparação, do arrependimento, mas não é o que acontece. Não. Essa teoria aqui diz que a condenação é irrevogável, que os erros, né, essa condenação é eterna. Arrependimento, regeneração, lamentos, tudo isso seria supérfluo, porque Deus não atenderia as nossas modificações íntimas. Então, olha só, esses demônios são agentes provocadores e destinados a recrutar as nossas almas para o inferno. Isso tudo com a permissão de Deus. Mas como Deus pode permitir isso se ele já não antevia, ao criar estas almas, tudo o que sucederia depois? Então, essa figura aqui que eu achei na internet, ela foi criada por inteligência artificial, né? Olha só que interessante. É como se a gente imaginasse isso mesmo acontecendo. As pessoas, né, eternamente sobre as influências benéficas e maléficas. O tempo todo, o homem eternamente sujeito às tentações ou inspirações e com muito pouca responsabilidade, na verdade, sobre aquilo que ele decide fazer de fato, né? Enquanto na doutrina espírita a gente vai ver que a nossa responsabilidade sobre as nossas ações, ela é muito maior. Existe influência? Existe sim, gente. Existe a influência de ambos os lados, né? Muito mais sutil do lado benéfico, né? Mas nós sempre temos o discernimento suficiente para fazer as nossas escolhas, né? Então, olha só, continuando aqui. Seria muito estranho imaginar Deus permitindo, né, essa ação demoníaca sobre nós constantemente. E, na verdade, até naquelas ações assim em que o prejuízo acontece para nós mesmos, por exemplo, quando nós nos alimentamos mal, quando nós usamos de substâncias que prejudicam a nossa saúde, o nosso corpo, quando nós nos colocamos em situações de perigo. Tudo isso também poderia ser aí por essa influência maléfica que quer ver a gente se perder, né, dos nossos objetivos de saúde, de funcionalidade, de amor à vida e amor ao próximo. E olha só, como a gente pode imaginar, né, que até seres muito jovens, pessoas fracas, pessoas fragilizadas ou em circunstâncias de fragilidade, como essas pessoas poderiam estar submetidas eternamente a uma condenação provocada por esses seres maléficos? Difícil a gente imaginar um Deus que permitisse, né, tamanha injustiça, na verdade, né? Será que isso é compatível com a ideia que a gente faz de Deus que foi trazida por Jesus para a gente? A justiça humana, a gente não consegue compreender essa autonomia dos demônios. Porque as pessoas, sim, as pessoas são falíveis, as pessoas estão em processo de aprendizagem, nós somos espíritos imortais, em eterno aprendizado, um eterno caminho de sair da ignorância e aprender cada vez mais. Então, nós sofremos as consequências das nossas falhas, mas a vida é pedagógica, né? Então, cada vez que eu colho aquilo que eu plantei, eu percebo se aquilo que eu plantei foi conveniente ou não.
E se eu não estou gostando daquilo que eu estou colhendo, eu preciso mudar o meu plantio. Então, essa é a diferença entre pensar numa justiça pedagógica que nos permite mudar o nosso plantio para que a gente possa ter atitudes melhores, e essa aqui, né, que é a teoria dos demônios, que leva a gente a pensar que tudo é irrevogável, né? Então, essa vítima que sucumbe por fraqueza, ela seria mais severamente punida do que o próprio agente provocador. Quer dizer, o ser humano que sucumbisse ao erro aqui por agência, né, por influência desses demônios, ele sofreria muito mais do que os próprios demônios. Não parece justo realmente isso, né? Então a gente vai pensar, será que isso é compatível com a ideia que a gente faz de Deus hoje? Será que Deus poderia realmente deixar o ser humano à mercê das forças dos demônios? Né? Se ao menos a punição fosse temporária, né? Então, dizer que isso tudo, ainda por cima, falar sobre essa justiça, falar sobre isso tudo, essas doutrinas são ensinadas em nome de Jesus? Será possível que isso é compatível com aquele Jesus que trouxe as ideias de perdão? Como é que pode a justiça de Deus ser menos perfeita, menos bondosa, menos misericordiosa que a justiça dos homens? Né? Já não é o ser humano paciente? Né? Então, a gente vai ver que não faz sentido, né? Essa teoria dos anjos caídos, essa teoria dos demônios com todo esse poder sobre nós, não faz sentido. Né? Então, a gente vai pensar num Jesus que fala de um Deus amoroso, um Deus Pai, um Deus que é amor, perdão, caridade. Isso sim faz muito mais sentido para a gente, né? E aí a gente vai pensar, né, que muitas vezes a gente tem ainda uma certa ilusão, né, de que eles teriam um poder ilimitado, né? Como é que eles podem andar por aí e fazer todas essas maldades sem serem barrados nisso, né? Então, na verdade, o poder deles é limitado. O poder, as leis pelas quais Deus rege o universo não estão acessíveis para eles, né? E eles não podem derrogá-las, nem predizer e operar milagres, né? Mas eles têm aí um certo poder limitado de imitar e de falsificar, certo? Dentro de certos limites, as divinas obras. Por isso que muitas vezes eles enganam as pessoas. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, gente, né? Do mesmo jeito que os encarnados, né? Muitas vezes os encarnados não nos enganam, não contam histórias e a gente acredita neles, né? Muitas vezes pessoas que a gente segue, pessoas que a gente vê como políticos, detentoras de poder, pessoas que estão na mídia, que falam coisas que a gente acredita e a gente segue, e depois a gente descobre que não era verdade. E aí a gente se arrepende de ter seguido aquela orientação, aquela fala, né? Olha só que a gente pode mudar de ideia. A gente pode mudar de ideia. Então, isso é importante a gente entender, né? Que muitas vezes a gente vai ser influenciado, sim, mas que a gente tem que ter esse domínio. O nosso pensamento tem que ser crítico. A gente precisa avaliar aqueles pensamentos que vêm na nossa cabeça, né? Porque muitas vezes a gente acha que aquele pensamento é nosso e, na verdade, esse pensamento aí é externo. Então, aqui, esse diabinho na garrafa, né? Recentemente está passando aí até uma novela. Muita gente acha que pode, de alguma forma, usar essas forças malignas a seu favor. E, na verdade, né, isso nunca acontece, né? Sempre
a gente é, na verdade, usado, influenciado de maneira negativa. Então é importante a gente também não ser ingênuo, né? É importante a gente ter esses critérios de avaliação. E esses demônios, né, esses ditos demônios, disse que eles não conhecem nem paz nem sossego. Olha só, eles não conhecem paz nem sossego e também não deixam a gente ter paz nem sossego, né? Mas esses demônios que não vivem no inferno, que seriam extra-infernais, né? Eles será, talvez mais felizes do que aqueles outros que moram lá no inferno? É uma felicidade de forma relativa, né? Porque eles não têm aquela felicidade moral, mas têm assim um certo prazer em fazer o mal. Infelizmente, né, existe uma etapa do nosso desenvolvimento onde, quando a gente está sofrendo, a gente quer que o outro sofra também. Então, eles estão nessa etapa, eles estão nessa fase de se comprazer com o sofrimento alheio, né? Então, eles não possuirão a felicidade moral, que a virtude defere, né? Só a virtude é que traz uma felicidade real, né? Mas eles são mais livres do que os outros que estão lá, né? No inferno em chamas ou sofrendo de uma maneira muito pior. Bom, no item 18, né, a gente vai ler assim a respeito. Kardec vai trazer para a gente assim: são, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. Né? Então, eles teriam passado pela mesma situação que o ser humano. Mas se a reabilitação deles é impossível, por que é que eles se interessariam em fazer alguma coisa boa? Olha só, se eu me arrependo que é para mudar minha situação, não é? Agora, se eu me arrependo e vou continuar sofrendo do mesmo jeito, então eles acabariam perseverando no mal eternamente. Por quê? Porque essa porta da esperança foi trancada para eles. Por isso que faz tão mais sentido para a gente entender as infinitas oportunidades que Deus nos dá para que a gente se modifique. Né? Então, dentro do Espiritismo, realmente a gente não vai acreditar nesses seres infinitamente e indefinidamente voltados ao mal. Né? Em vez de misericórdia para saciar seu ressentimento, Deus prefere vê-los sofrer e ainda agravar o mal, fazendo sofrer a toda a humanidade? Então, olha só, esse último item aqui está no item 19. Então, olha só o que Kardec questiona aqui, gente. Vê se faz sentido para vocês. A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. De que lhes serviria não manterem tal orgulho, uma vez que é inútil todo arrependimento? O bem só poderia interessá-los se eles tivessem uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu preço. Então, se eles acreditassem que era possível mudar alguma coisa, né? Mas assim não acontece, no entanto, e pois se perseveram no mal, é porque eles trancaram a porta da esperança. Mas por que Deus trancaria essa porta? Essa é a pergunta. Por que Deus não permitiria um arrependimento? Para se vingar da ofensa decorrente da sua insubmissão? Gente, essa é uma maneira de ver Deus como se Deus fosse pequeno. Como se Deus tivesse as mesmas imperfeições que a gente. Um Deus ciumento, um Deus orgulhoso, um Deus que se ressente. Você acha que Deus vai sentir ressentimento? Para se vingar da ofensa decorrente à sua insubmissão? E assim, para saciar o seu ressentimento, ou seja, o ressentimento de Deus, contra alguns culpados, Deus prefere não somente vê-los sofrer, mas agravar o mal com um mal maior ainda, que é induzir à perdição eterna toda a humanidade,
quando, por um simples ato de clemência, podia evitar tão grande desastre. Aliás, previsto por ele mesmo de toda a eternidade. Então, olha só. Se Deus é bom, infinitamente bom, por que Deus permitiria agravar ainda um mal que aconteceu? Então vamos imaginar que esses demônios realmente tenham aí se rebelado contra Deus. Por que Deus ainda ia agravar mais ainda esse mal, fazendo sofrer toda a humanidade? Por vingança? Agora, se Deus é totalmente bom, e aí a gente não pode imaginar que Deus seja um pouquinho bom só, ou deixe de ser bom em algum momento. Não faz sentido. Se ele é infinitamente bom, esse é um dos atributos dele. Então, será que vingança é algo compatível com Deus? Ou será que vingança é algo compatível com o ser humano, que erra, que ainda está cheio de imperfeições? Então, aí a gente vai entender que realmente essa teoria, né, dos anjos caídos é incompatível com a justiça divina, gente. Né? Porque pensar num Deus vingativo é incompatível com o amor e com a bondade de Deus. A partir daí, no item 20, a gente vai ver o que seriam então os demônios segundo o Espiritismo. Né? Entender que Jesus vai trazer para a gente um Deus amoroso. E tudo aquilo que foi incompatível com esse Deus de amor não faz sentido para a gente dentro da doutrina espírita. Então, segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas, ou seja, eles não foram criados à parte. Nem anjos nem demônios. Todos nós somos criação de Deus. A criação dos seres inteligentes é uma só. Deus criou todos os seres perfectíveis, ou seja, seres que são criados sem conhecimento e que vão aos poucos adquirindo esses conhecimentos, essas qualidades e se aproximando da perfeição. E ele quis que isso tudo fosse conseguido pelo nosso próprio esforço. Então, todos nós, inclusive aquilo que a gente pode chamar hoje de anjo ou demônio, na verdade somos seres que estamos progredindo desde o momento que fomos criados. A diferença é que os anjos, eles já atingiram a perfeição. Eles já passaram por toda essa escala de desenvolvimento, por todas as experiências e chegaram lá no cume da escala, lá no topo da nossa escada evolutiva. Enquanto que aquilo que a gente chama de demônio hoje, simplesmente são aqueles seres que ainda não evoluíram, ainda não progrediram, certo? Então estão lá atrasados, a gente pode dizer assim. Porque a gente vai ter espíritos em todos os graus de adiantamento, tanto moral quanto intelectual. Então, quando esses espíritos são criados, por conta da ignorância, ainda não existe nele o desenvolvimento de características de qualidades, de bondade, de amor. Tudo isso precisa ser desenvolvido. Por isso que essa classe de espíritos inferiores, a gente vai encontrar ali os espíritos que são propensos ao mal. Né? Por quê? Eles ainda não desenvolveram a bondade neles, mas eles são suscetíveis de regeneração. Eles ainda têm ali por fazer muitos passos. Só que, às vezes,
por apatia, por negligência, por teimosia, por obstinação, por má vontade, eles persistem em ficar ali por mais tempo. Então, eles vão colher o efeito do seu livre-arbítrio. Eles podem escolher demorar mais para se aprimorarem. Eles podem ser rebeldes, digamos assim, como se fossem crianças ou adolescentes rebeldes, né? Que esperneiam, que teimam em não aceitar os bons conselhos, né? A verdade daquilo que é as leis de Deus. Então, nós temos livre-arbítrio para escolher, mas a lei de Deus está acima de tudo. Então, ninguém pode simplesmente plantar abacaxi e colher melancia. Não dá certo. A gente vai colher aquilo que a gente plantou. Então, se eu estou plantando o mal, eu tenho direito de plantar o mal? Eu posso, Deus permite. Só que o que eu vou colher? Vou colher o mal. Então, eu colho aquilo que eu semeio, aquilo que eu planto, né? Então, das atitudes ruins, eu vou ter consequências ruins. Para quem? Para mim mesmo. Então, o hábito do mal vai me dificultar o meu progresso. Mas dificulta, mas não impede. Vai chegar um momento em que, por vontade própria, por vontade espontânea, eu vou ficar entediada, eu vou ficar cansada das consequências ruins dos meus atos e vou perceber que não tem jeito mesmo. Que se eu quiser uma boa colheita, eu tenho que mudar a minha maneira de agir, a minha maneira de ser. Então, Deus fornece constantemente os meios para progredir. Mas a faculdade de aceitar ou recusar depende de nós, depende de mim, certo? Por isso a importância, né, do livre-arbítrio. Deus quer que todos nós tenhamos o mérito das nossas obras. Então, quando eu chegar lá no futuro a ser um bom espírito e depois continuar seguindo essa escala até me tornar um espírito puro, aquilo que a gente chama de anjo, não vai ser por acaso, não vai ser porque Deus me criou já boa, não. Vai ser porque eu me esforcei e eu cheguei lá por vontade própria. Então ninguém é bom por imposição e ninguém é ruim por imposição. Deus nos permite escalar, né, à custa do nosso esforço próprio até chegar aí nesse estado de pureza. E chegado a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas a seu progresso. Preenchem assim todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. Então aqui nessa figura a gente vai ter aqui Jesus como o nosso exemplo de espírito puro que nós conhecemos, né? Um espírito altamente qualificado, o governador do nosso planeta, ele que organizou, né, todo o nosso desenvolvimento, organizou a montagem, a construção, a organização do planeta Terra e continua nos auxiliando. Ele, como nosso irmão, que progrediu muito antes de nós, né, ele nos dá a mão, nos oferece exemplos e continuamente nos estimula para que a gente possa, então, continuar, né, se desenvolvendo. E como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que de toda a eternidade houve também um número suficiente para satisfazer as necessidades desse governo universal. Então, Deus se utiliza desses espíritos puros para auxiliar na construção de mundos e na evolução desses mundos que vivem continuamente evoluindo, certo? Então, o nosso mundo, o nosso planeta Terra, está continuamente evoluindo. Por isso que nós temos aí essa programação de sair de planeta de provas e expiações e passar para um planeta de regeneração. Então, por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tem o mesmo ponto de partida e trajetória para todos os espíritos.
desde o princípio inteligente, a gente vai então se desenvolvendo, elevando-se então pelo próprio mérito. E isso, gente, corresponde muito melhor à justiça de Deus do que se essa outra ideia de que Deus criaria espécies diferentes. Os anjos já bons, os demônios já sempre ruins, né? Então, isso seria incompatível com a justiça divina. E no último item, então, no item 23, Kardec vai dizer assim: a doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios, não admitindo a lei do progresso, mas imaginando esses seres já criados, diferentes, isso seria um produto de criações especiais, né? Isso transformaria Deus em um pai parcial. Olha, se Deus é parcial, ele não é justo. Então isso é incompatível com a justiça divina. Não admira por muito tempo os homens acharem justificativa, né, para eles, por si mesmos, terem essas preferências em relação aos seus próprios filhos, né? E aí a gente vai então entender que hoje, né, segundo o Espiritismo, tanto demônios quanto anjos são espíritos criados imperfeitos, simples e que são suscetíveis ao progresso, à regeneração, até chegarem à sua perfeição. Então, Deus fornece os meios para progredir com a faculdade de nós aceitarmos ou recusarmos. Então, fica aqui para vocês, né? Que queria que vocês guardassem essa imagem aqui, dessa escadinha. A gente está sempre evoluindo, né? Então, Deus nos cria simples, lá embaixo, na base da escada. E nós vamos passando por experiências. Às vezes a gente erra. Quando a gente erra, a gente sofre as consequências dos nossos erros. E aí a gente aprende com os nossos erros. E da próxima vez a gente tenta não errar. A gente tenta acertar. E assim, de passo em passo, de degrau em degrau, a gente vai crescendo e melhorando. Os anjos, os espíritos puros, já passaram por todos os degrauzinhos dessa escada, estão lá em cima. E eles nos incentivam a subir essa escada. Eles nos dão conselhos, intuição, inspiração. Eles estão ao nosso lado, nos impulsionando para a gente continuar crescendo indefinidamente. E aquilo que a gente chama de demônio, gente, são aqueles que teimam ainda em ficar lá no último degrau da escada. Em algum momento, eles vão se cansar desse estágio e vão também começar a subir degrau a degrau, para se tornarem cada vez melhores e não sofrerem mais tanto essas atribulações que sofrem, com certeza. Então, dentro da doutrina espírita, a gente vai ter esses seres, sim, provocando muitas vezes, tentando causar o mal, influenciando a gente, porque a gente ainda é influenciado. É importante que a gente, né, que a gente busque não ser influenciado, né, que a gente tenha essa visão crítica sempre e pense muito antes de agir. E hoje a gente vai então ter com mais clareza essa visão, né? O homem vê mais claro hoje. Lhe repugna a razão toda e qualquer doutrina na qual não resplandeça a justiça divina na plenitude integral da sua pureza. Então, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça. Qualquer coisa que seja incompatível com essa bondade, essa amorosidade de Deus, deve ser recusada pelo nosso raciocínio. A gente deve entender que isso é incompatível com esse amor divino que rege as nossas vidas. Então, foi uma alegria estar com vocês nesse estudo. Nós continuaremos aí estudando junto com vocês nos próximos capítulos e desejamos a todos um bom aproveitamento e um ótimo aprendizado. Tudo de bom a todos e que Deus nos abençoe.